Eu quero, primeiro do que tudo, agradecer à Biblioteca Museu República e Resistência o convite que me fez e esperar que não deslustre as suas esperanças no que vou dizer. De qualquer modo, fiquei muito intrigado pelo título desta realização, que promete mais homens ou mulheres de outras cores políticas. Muito intrigado porque ela enfim, acabou por ser uma espécie de um título premonitório daquilo que eu vou dizer. Claro que eu só estou a conhecer hoje o Sr. Doutor que dirige esta casa pela primeira vez e, portanto, não tivemos nenhuma combinação prévia. E também sei que o que ele quis dizer não é o que eu vou dizer, mas nem tanto eu esperaria. Mas o que é verdade é que ele resumiu o que eu vou dizer no título que escolheu para todos dizerem. E se todos fizerem como eu, é fácil marcar quais são as nossas diferenças. O título desta conferência, deste ciclo de conferências, é A Crise Nacional, a Europa e o Futuro da República. E porquê é que eu digo que é o resumo do que eu vou dizer? Porque a crise nacional é por causa da Europa e o futuro da República está dependente do que a República disser à Europa, o rua ou não. Portanto, aqui é muito fácil saber o que é que os outros pensam. Se pensarem como eu estou a pensar, estão de um lado da revolução. Se pensarem de outra maneira, estão do outro lado da revolução. Não tem mal, do outro lado não é da revolução, do lado contrário da revolução. Bom, vamos então ver como é que eu interpreto estas coisas. Crise nacional é na expressão do meu amigo colega, é uma coisa muito vasta. Há várias crises nacionais de identidade, como falam os nossos filósofos. Eu caracterizo a fase atual como a contra-revolução em baixa. Há muita gente que pensa que a contra-revolução em Portugal começou com o 25 de novembro. Eu digo que isso não é verdade. Em 25 de novembro, um grupo de oficiais mais ou menos democráticos, eu digo mais ou menos porque eram mais ou menos da área do Partido Socialista, propuseram-se a um golpe de Estado preparado de longa data pelo Partido Comunista e venceram. Isso teve como consequência que não foi para o poder aquilo que seria, o que no meu entender é a contra-revolução, uma das formas da contra-revolução, e por outro lado, ter também como consequência que não se liquidou completamente a democracia nesse golpe, nessa tentativa de luta contra o golpe de Estado. Mas é claro que há várias formas de levar a revolução ao seu termo, assim como há várias formas de levar a contra-revolução ao poder. E daí para cá o que se assiste é uma tentativa de ir alterando todas as conquistas que a Revolução tinha feito até acabar com elas. A primeira coisa que se fez para isso foi no primeiro governo constitucional em 1976 e deve-se ao Dr. Mário Soares. E eu sei que ele hoje está contra a situação atual e, portanto, estamos no mesmo campo na luta contra o governo, mas naquela altura não estávamos. E ele não tinha razão. É que, ao apresentar na Assembleia da República o seu programa de governo, escreveu, num pequeno capítulo, a opção europeia. E foi a partir desse programa de governo que foi, passado 3 meses, isto foi em janeiro de 1976, em março de 1976 nós estávamos a pedir a integração plena na Comunidade Económica Europeia, como então se chamava. Portanto, sem qualquer discussão pública nacional, sem qualquer discussão pública, sequer em eleições, sem qualquer referendo, sem nada disso, um partido que está no poder, aliado ao CDS, pede a integração económica europeia sem que houvesse meia dúzia de portugueses que soubessem em que é que isso saldaria ao fim dos tempos.
E a Assembleia aprovou uma escolha da opção europeia, mas não disse mais nada. Nem sequer disse que era pela opção europeia, pela Comunidade Económica Europeia. A única coisa que tinha havido antes disso, junto à população, era um cartaz do Partido Socialista que dizia Europa connosco, os senhores devem estar muito bem lembrados. Esse cartaz era um cartaz que dizia Europa connosco e serviu para lançar as figuras dos partidos socialistas europeus que vieram apoiar o Dr. Mário Soares naquela campanha, a primeira campanha para uma Assembleia da República, para a primeira Assembleia da República. Portanto, mesmo nessa Europa connosco, não se dizia que queríamos entrar na Europa. Dizia que havia indivíduos da Europa que estavam do nosso lado. Não dizia mais nada. E, portanto, foi com base neste estratagema que se conseguiu, toda a gente aprovou a entrada na União Europeia, o que acontecia, como sabem, em 1 de janeiro de 1986. Mas isto tem outras peripécias pelo caminho. Pelo caminho acontece que nós assinámos o tratado de adesão em 1986, mas tivemos 9 anos a negociá-lo. Desde 1977, março de 1977, até 1986. E negociámos o quê? Uma entrada no mercado comum europeu. Uma entrada na Comunidade Económica Europeia, que era um mercado comum. Não tinha moeda, não tinha tratado orçamental, não tinha nada disso. Era apenas um espaço onde se vendia e compravam coisas. Nem sequer era permitido aos cidadãos destes países circularem por esses países. Nem sequer era isso permitido. Bom, 9 anos a negociar. E então adotou-se um sistema de negociação que os meus amigos e alguns camaradas aqui presentes, socialistas, sabem muito bem, que é, digamos, o preconceito do prisioneiro. Quando se vai negociar, também nas agendas sindicais, tem-se uma agenda e distingue-se logo qual é que é ou não é o dirigente sindical de esquerda ou de direita por uma coisa muito simples. O de direita começa a pronunciar ponto por ponto e vai aprovando aqueles pontos. E se chega ao fim, no último ponto, não aceita o último ponto, aqueles ficam todos aprovados. Foi esse o método que nós seguimos. Isto é o complexo do prisioneiro. Porque o prisioneiro que negocia as condições da sua soltura também faz a mesma coisa. Quer dizer, ponto por ponto e depois fica a soltura para o fim. E no fim, se não vem a soltura, ele nega-se a assinar o resto. Quer dizer, nós fazemos sempre, quem segue esta política de assinar ponto por ponto e não assinar alguns pontos, arrisca-se a ficar com os pontos que o inimigo aceita, mas nunca com os pontos que ele quer. E foi exatamente o que aconteceu aqui neste. A escolha do método de negociar com aqueles indivíduos já foi uma escolha de traidores. Isto é, de indivíduos que queriam entrar a todo custo. Nem que fosse só por metade, nem que fosse só por um terço. E levaram 9 anos a negociar esta entrada. Quando acaba de negociar, não levaram 9 anos, levaram um pouco menos de 9 anos. Levaram 7 anos, para ser preciso. Os 9 anos eu já dizia porque é. Levaram 7 anos a negociar e tinham isto tudo negociado quando, da parte da União Europeia, dizem, mas a Espanha também tem um pedido feito e nós entendemos que a Espanha deve entrar ao mesmo tempo que Portugal. E surge aí, pela primeira vez, a noção de países periféricos. Os senhores já estão a ver o que é que quer dizer países periféricos. Quer dizer, se a Alemanha é o país central, os outros são os países periféricos. E isto também o Hitler dizia a mesma coisa. Os outros países eram carne para canhão, não eram outra coisa. Portanto, já há uma divisão na Alemanha, na conceitologia, isto é, na ideologia que preside as negociações, já há uma divisão de países, mesmo que eles não entrem todos de acordo uns com os outros. Mas já há uma divisão de países, os países periféricos. E o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros que assinou estas negociações, que conduziu, aliás, estas negociações, o Dr. Medeiros Ferreira, não achou que isto fosse uma coisa suficientemente importante para ter logo se levantado contra esta qualificação dos países mais pequenos como países periféricos.
embora incluísse a Espanha, que nessa altura era a 9ª ou a 10ª potência mundial. Bom, os países periféricos ficaram, portanto, a ser aquilo que os senhores já estão a ver. A Irlanda, Portugal, Espanha, o Sul, a Itália, a Grécia, a Malta, enfim, esses países assim, os países periféricos. Isto é, aqueles que não mandam em nada disto. Bom, e quando assinámos, nós, enfim, acabámos por esperar que os espanhóis negociassem na base do conhecimento que já tinham do que é que tinha sido acordado com Portugal. E, portanto, o tratado com a Espanha é um tratado que permite à Espanha dominar Portugal. Estas coisas, eu estou a perder tempo com isto, mas é para perceber porque é que a Europa é a causa da nossa crise nacional. Portanto, nós, de um passo, entregámos à Europa sem discutir praticamente nada. E de um segundo passo, entregámos à Espanha sem discutir praticamente nada, porque aí nem sequer participámos da discussão. Foram os espanhóis que conheciam o nosso tratado, que foram obtendo sempre melhor do que nós. E tiveram tempo de nos tirar as pescas, e tiveram tempo de nos tirar a agricultura, e tiveram tempo de nos tirar a indústria, e tiveram tempo de nos tirar as minas, e tiveram tempo de tirar tudo. Para que nós fôssemos ainda suficientemente pequenos, para que não apenas a Alemanha, a França, a Inglaterra, mas também a Espanha, nos pudessem dominar. Isto tudo se passou dentro do mesmo governo do Dr. Mário Soares, que ainda hoje acha que a Europa é que não cumpriu. Ele ainda acha que é a Europa que não cumpriu. Não fomos nós que fizemos a asneira, não, a Europa é que não cumpriu. Bom, quando nós acabámos o tratado, em 1986, no ano seguinte, foi aprovado contra nós, e sem nossa participação, só assinámos, uma coisa chamada o Ato Único Europeu. O Ato Único Europeu mudava completamente as características do mercado, que era um mercado de comércio, para um mercado político. E nós não tínhamos discutido nada disso. Nós tínhamos discutido apenas a maneira de vender os nossos produtos lá e de eles vender os nossos produtos cá. No fundo foi mais ou menos isto. E de pormos em comum um certo número de reservas que tínhamos. Não fizemos mais nada. Pois logo que isto está passado um ano, quando nós estamos a cumprir a parte nossa do acordo, que é aquela bandeira em arco, Portugal é um bom aluno, estamos a receber muitos dinheiros que é para comprar, que é para ajudar a agricultura. Nunca ninguém dizia que era para ajudar a agricultura a não produzir. Depois é que começámos a ver aí os filhinhos dos latifundiários com jipes de alta gama a passear-se pelas cidades, que em vez de comprar tratores compraram um jipe para se passearem. Portanto, só depois é que fomos se apercebendo disso. Foram-se subsidiando o abate dos barcos e proibindo que a pesca artesanal, quando perdiam um barco, recuperasse o barco. Se um pescador, uma família de pescadores ia para o mar e dois morriam, depois imediatamente o barco já desaparecia e a família já não podia ter o barco. Portanto, não só o seguro não pagava, como a família era a seguradora do barco. Isto foi tudo o que nos foi acontecendo a partir do Ato Único Europeu e depois das negociações que nós fizemos. Mas logo a seguir ao Ato Único Europeu, em 92, nós assinámos um acordo que altera completamente o quadro da União Europeia. Mesmo da União Europeia, como se vem chamar a partir daí, que é o Tratado de Maastricht. No Tratado de Maastricht, nós submetemos a criação de moeda única, nós submetemos e quisemos entrar à força nessa moeda única, que é o euro, e de fazer da União Europeia um país com organismos dirigentes centrais. E é aí que aparece não apenas a Comissão Europeia que já existia, mas uma quantidade de outros, o Banco Central Europeu, uma quantidade de outras coisas. E nós entramos para esse descalabro da moeda única. Quando nós assinámos o Tratado de Maastricht, há um autor português que diz que nós cometemos a maior abdicação de soberania de que há memória desde o Tratado de Tomar, em 16 de abril de 1581. Ele engana-se que não foi só foi no Tratado de Adesão à Comunidade Económica Europeia. E este agravou a situação, mas os elementos graves estão desde a primeira entrada. Ainda é pior, todo este acordo, incluindo o de Maastricht, ainda é pior do que o Tratado de
pelo qual perdemos a independência para os espanhóis em 1581, porque no Tratado de Tomar nós recebemos um rei, mas não perdemos a moeda. E esta moeda vai-nos permitir, 60 anos depois, ser independentes outra vez. O que não acontece já, porque os gajos já aprenderam tudo, porque não acontece já com a entrada na União, no euro. Porque aí nós perdemos a nossa independência e nunca mais a readquiriremos. Um Estado que não tem moeda não tem independência. E como é que se pode chegar a uma situação destas sem que um único português seja perguntado se estão de acordo ou não estão de acordo com estas entradas? Bem, eu não vou entrar aqui a explicar, do ponto de vista económico, porque é que o euro conduz a riqueza para os países que têm excesso, que exportam mais, e conduz a pobreza para os países que importam mais. Aqueles que compram lá fora ficam cada vez mais pobres. E os que compram e os que vendem cá para dentro ficam cada vez mais ricos. Não vou perder tempo nisso, mas isso é uma coisa que todos os economistas sabem e que nem sequer os meus adversários vão conseguir pôr isso em causa. Bom, o euro não nos permite desvalorizar a moeda, por exemplo. Se nós tivéssemos um escudo, podíamos desvalorizar o escudo. Eu sei que os senhores não gostam de desvalorizações, tudo bem. Nós já passámos por duas, se estão lembrados. Para além de umas incompletas que passámos no tempo de Salazar, aqueles que são mais velhos. Mas passámos já por duas desvalorizações e não gostámos nada dessas duas desvalorizações. Que eram desvalorizações de 20%, da moeda de 20% ao ano. Portanto, no fim do ano a gente tinha menos 20% do que ganhava no princípio do ano. É certo que quando se ia fazer a negociação coletiva subíamos 20% à volta disso. Um pouco menos talvez. Empobrecíamos, mas muito pouquinho. Íamos aumentando. E esse imposto, porque a inflação no fundo é um imposto, o aumento, a desvalorização da moeda produz inflação, e a inflação é um imposto, esse imposto é para toda a gente. Isto é, não é só para os pobres, é também para os ricos. Todos pagam por igual. Não há, digamos, nada mais democrático do que esse antidemocrático imposto. E isso permite com que os países que têm uma economia desequilibrada, isto é, vendem menos, têm um déficit na balança de transações correntes, que importam mais do que exportam, enfim, nas duas balanças conjugadas têm um déficit. Isso, apesar desse déficit, nós podemos reequilibrar a economia mediante esse sistema. É o único que existe em capitalismo, em sistema capitalista. É o único que existe. Portanto, não era preciso fazer uma revolução para equilibrar a nossa economia cada vez que a economia estava em déficit. E agora é preciso fazer uma revolução para equilibrar a economia quando a economia está em déficit. É aqui que está a diferença entre uma coisa e outra. Bom, os países ricos, isto é, aqueles que vendiam mais, tinham dinheiro a mais. E com esse dinheiro faziam aplicações e investimentos nos países mais pobres, porque tinham um rendimento maior, visto que o trabalho era mais barato. E, portanto, cada vez tinham mais dinheiro, cada vez investiam mais e cada vez o outro era mais pobre. E foi assim que as coisas vieram acontecendo até hoje. Isto também tem outros alicerces. Por exemplo, foi constituído um Banco Central Europeu para emitir a moeda europeia. Todo o dinheiro tem que ser emitido por um banco. No caso da Europa, é o Banco Central Europeu. Se fosse em Portugal, no tempo em que tínhamos moeda, era o Banco de Portugal. Só que este Banco Central Europeu estava proibido de duas coisas. A primeira, de emprestar aos Estados, e a segunda, a de permitir, de possibilitar que houvesse inflação. Isto é, perca um pouco aqui o vosso tempo, porque quero chegar a uma conclusão. Se não se pode emprestar aos Estados, por que é que não se pode emprestar aos Estados? Bom, isto é muito simples de compreender. Se o Banco Central Europeu me tivesse que emprestar dinheiro ao Estado, e o meu Estado, isto era a mesma coisa que ele fabricar mais moeda para dar ao meu Estado. Visto que o euro não é nosso, é deles.
é do Banco Central Europeu. Ele fabricava mais moeda para emprestar àquele Estado. Mais moeda em circulação aumenta a inflação. Logo, não pode haver empréstimos aos Estados. É assim que as coisas se explicam. Bom, não pode haver empréstimos aos Estados porque ele tem por objetivo não permitir a inflação. Esta inflação veio de um trauma, porque passou a Alemanha pré-hitleriana, em que alguns Estados, como o Estado de Weimar, que era socialista, a inflação subiu tanto, que quase era preciso levar um carrinho com notas para ir pagar um pão. E, portanto, eles tinham aquele trauma e a primeira coisa que queriam acabar era com a inflação. Não pode haver inflação. Mas não havendo inflação na União Europeia e o euro mantendo uma paridade de moeda forte, isto vai ter como consequência que esta moeda, não podendo desvalorizar, não equilibra a economia europeia com as economias dos outros lugares. E, portanto, este euro acaba por se voltar contra a própria Europa, que mais cedo ou mais tarde está de gatas em relação aos países emergentes. Porque uma China, que tem uma moeda que não vale quase nada, e é um dos maiores potentados, é o segundo potentado mundial, vai vendendo para a Alemanha. Dentro de alguns tempos a Alemanha tem os problemas que nós temos. Portanto, este sistema vai conduzir à própria atraso da Europa toda. Não apenas da Alemanha, da Europa toda. Por enquanto, vai engordando uma certa Alemanha. Mas notem que nem todos os países da União Europeia entraram na zona euro. Por exemplo, a Inglaterra não entrou. A Hungria não entrou. E não sei de outros países. Mas a Inglaterra tem uma moeda que se tornou mais forte que o euro. Não apenas nos câmbios internacionais. E está sem possibilidade de reequilibrar a sua economia quando ela tiver dificuldades. E neste momento, o euro vale 0,80% da libra. 0, dinheiros, digamos assim. Este sistema tem beneficiado países do leste europeu que têm uma economia fraca. E o sistema de moeda própria tem beneficiado os países europeus que têm uma economia fraca porque eles vão às desvalorizações para elevar as possibilidades de desenvolvimento económico. E, portanto, dentro deste sistema, a desvalorização funciona. Só que o Banco Europeu não pode desvalorizar. E como não pode desvalorizar, os países que o podem fazer vão trazer à Europa as consequências que nós estamos a sofrer agora, mais cedo ou mais tarde. O mais cedo ou mais tarde pode ser 20 ou 30 anos depois, mas acabará por trazer. Bom, de qualquer modo, hoje, nós não nos limitamos a assinar o Tratado de Maastricht e a entrada no euro. Assinámos depois uma série de tratados orçamentais que são verdadeiramente suicidas. Que é, por exemplo, o Tratado Orçamental Europeu, que foi assinado agora há 2 anos, se não me engano. O Tratado Orçamental Europeu, que tem como consequência que nós não podemos ter déficit, o déficit tem que ser igual a 0. Ora, nós que temos déficits altíssimos, temos que passar por um déficit 0, isto é, ainda vamos recuar ainda mais, vamos perder mais tempo, mais dinheiro, vamos ficar com mais pobres, mais desemprego, menos indústria, vamos ainda regredir mais do que regredimos até agora, se alguma vez cumprirmos esse Tratado Orçamental Europeu. O Tratado Orçamental Europeu é, digamos, o golpe de nuca desferido nos países mais pobres. Portanto, a partir daqui eles estão condenados a serem pobres toda a vida e nunca mais poderem alterar a sua situação. Portanto, a tarefa que nós temos é muito séria. E é por isso que eu digo que a crise que nós estamos a atravessar, e eu voltarei a ela, é uma crise que só se pode resolver saindo da União Europeia. A palavra de ordem do partido a que eu tenho a honra de ainda pertencer, embora mais afastado, que tem consistido na palavra de ordem prática do meu partido, é que não é propriamente a que se deve sair da União Europeia, mas é que se deve sair do euro. Eu estou de acordo com essa palavra de ordem, porque vai dar o mesmo, embora de uma maneira mais inteligente, mais inteligível para as pessoas que querem sair. E é isso, com certeza, que vai conduzir a campanha para as eleições europeias que se realizam em maio. Para fazer um balanço do que tem sido até agora a zona euro, eu vou-vos ler o escrito de uma personalidade alemã: dotar a Alemanha dos meios económicos, políticos e militares necessários
para fazer dela a principal potência da Europa. Isto foi escrito por um alemão, não foi por mim. Manter a Grã-Bretanha afastada das questões continentais europeias. Conquistar um espaço vital a leste para proteger a população alemã e explorar outras matérias-primas. Preparar a nova Europa para a confrontação. Os senhores, algum dos senhores sabe quem é que escreveu isto? Muito bem, bingo. Isto foi escrito por Hitler em 1925. Os senhores notam alguma diferença entre o que diz a chanceler alemã e o que diz o Hitler? Não há nenhuma diferença. É certo que o meu camarada Garcia Pereira foi o primeiro a lembrar que a senhora que a chancelerina Merkel estava a seguir a prática do Hitler. Mas eu fiquei muito irritado quando as pessoas depois começaram todas a repetir a mesma coisa, incluindo o professor Marcelo aos domingos. E de maneira que eu trago aqui este pequeno texto, que é para os senhores compreenderem, não se trata de invenção nenhuma, trata-se do que é a realidade. E eu fiz aqui uma pequena aldrabice na citação. É no fim. No fim diz assim, preparar a nova Europa para a confrontação, e o Hitler escreveu, com os Estados Unidos da América. Mas manifestamente isto está ultrapassado para a China, para a Rússia, para qualquer coisa em substituição dos Estados Unidos da América. O resto está tudo completamente dentro da realidade. Bom, isto é, portanto, a Europa que nós temos e da qual, se não sairmos, nós seremos cada vez mais pobres, cada vez mais humilhados, cada vez menos independentes e, além disso, também não estamos dispostos a entrar noutras Europas que são prometidas, mas que não nos trazem nada. Os senhores já imaginaram o que é fazer parte de uma Europa, por exemplo, confederal como os Estados Unidos da América, em que parece que há uma série de direitos, designadamente os Estados, que são melhores do que aqueles que existem na Europa, porque os Estados não têm direitos, a não ser se forem a Alemanha e pouco mais. Bom, se for uma confederação europeia, como alguns pretendem, o Dr. Soares pretende, o Dr. Soares continua naquele caminho que nem mesmo que a luz lhe entre pelo cérebro dentro e ele vê onde é que estão os erros. Mas, enfim, isto não significa que nós estejamos do lado dele nesta luta contra o governo atual. Não estamos nas razões ideológicas e políticas de fundo que levaram a esta situação. São coisas diferentes. E atenção, que quando vier um novo governo, se vier com o Partido Socialista, ele vai repetir estas ideias. E, portanto, nós nunca mais nos libertamos destas teorias erradas acerca do que é a Europa. Isto é, a Europa, seja de Hitler, ou seja, de qualquer outra maneira, é sempre igual. É sempre igual. Sempre os pobres não têm. E, além disso, nós também não estamos expostos. Porque nós somos uma nação com 900 anos. O que é que tem esse interesse de voltar para a Europa? E no momento em que nós estamos a deixar os países independentes, qualquer político burguês de bom senso teria dito que a nossa opção são os países independentes. Qualquer teria dito. Porque deixar esse campo aberto aos outros para fazerem negócios que nós podíamos fazer com eles? Não só estávamos em melhores condições de fazer negócios com eles, como tínhamos aprendido muito, à custa da porrada que levámos, tínhamos aprendido muito a tratá-los como deve ser. Ora, isto tinha sido a única opção para nós. Não. A opção que nós fizemos foi a Europa. E agora vocês vejam que é um país que com 500 anos está colocado no mundo. Toda a gente sabe quem é Portugal. Há uma série de países do mundo que se fala português. E há ainda zonas do mundo que se fala um português meio macarrónico, certo, mas ainda se fala português, apesar de nunca não serem países independentes. Como é que um país deste se submete a ser o ideal da Europa? O Maine da Europa, uma coisa qualquer. Não se submetia. Porque a Europa tem uma matriz grega que é difícil de ultrapassar. Porque marcou toda a Europa no seu desenvolvimento. Há tantas nações na Europa porquê? Porque naturalmente nós somos um país avançado há muitos séculos. Não nascemos ontem. Somos há muitos séculos e, portanto, as nações têm na Europa uma base muito diferente do que tem no resto do mundo, do que tem em África, ou do que tem na China, ou na Ásia. Muito diferente. Esta entrada numa Europa em que nós desapareceríamos é qualquer coisa que o português não suporta. Mas vocês sabem que nem sempre os partidos socialistas estiveram de acordo com o Dr. Mário Soares.
Eu também resolvi trazer-vos um pequeno texto que vou ler agora sim, de um socialista, que é do secretário-geral do Partido Socialista, Mendes France, na discussão da Assembleia da República que aprovou o Tratado Europeu. Na Assembleia Nacional Francesa, em janeiro de 1957, e o Tratado foi aprovado em março, portanto é um pouco antes da aprovação do Tratado. Ele Mendes France, desmentiu o argumento do deputado gaullista, que dizia que o alargamento do mercado interno seria só por si sinónimo de bem-estar geral. Vou passar a citar. Diz o Mendes France: a abdicação de uma democracia pode ser conseguida de duas maneiras. Ou pelo recurso a uma entidade interna, concentrando todos os poderes num único homem providencial, como foi o caso de Salazar, ou por delegação desses poderes numa autoridade externa, a qual, em nome da técnica, exercerá, na realidade, o poder político que, em nome de uma economia saudável, irá impor uma política orçamental antissocial e uma política também, mas reacionária. Isto dizia o Mendes France. Qual é a diferença entre nós e o Mendes France? Ele percebeu perfeitamente, como ninguém percebeu antes, o que é que daria o Tratado da Comunidade Económica Europeia assinado em Roma. Ele diz: o que os senhores vão fazer é pegar nos nossos poderes e dar uma entidade externa. E a entidade externa, que tem vivido à custa de salários baixos, vai impor esses salários baixos a toda a gente e acabar com as possibilidades que há de um Estado social, como se chamava nessa altura e ainda se chama hoje. Mas ele, apesar de tudo, assinou o tratado. Apesar de tudo, assinou o tratado. Quer dizer, os socialistas, mesmo aqueles que viram que o tratado levaria à liquidação do modo de vida europeu extra-alemão, mesmo esses assinaram o tratado. E é aqui que está o buzilis da questão. Não vale a pena dissimular. Os nossos parceiros querem conservar a vantagem comercial que têm sobre nós devido ao seu atraso em matéria social. Como é o caso da Alemanha em relação a nós. O atraso da Alemanha em matéria social em relação a nós é um facto. Isto é, os trabalhadores, relativamente à produção deles, ganham tanto ou menos do que nós, trabalham mais horas do que nós, já tive tempo de escrever isso, trabalham mais horas do que nós e não têm as condições sociais que nós temos, nem de segurança na saúde, nem na escola pública, nem na privada, nem em nada, nem nas universidades. Tem sobre nós devido ao seu atraso em matéria social. A nossa política, diz o Mendes France, deve continuar a consistir, custe o que custar, no impedimento da construção da Europa através da regressão dos direitos da classe operária. Veja como se falava naquela altura. Através da regressão da Europa dos direitos da classe operária. E, pelo contrário, em detrimento das outras classes sociais que vivem do poder de compra dos operários. Isto parece que há aqui um erro, mas não é do poder de compra, vivia do trabalho dos operários. Mas aqui do poder de compra tem razão para ser. Se os franceses distribuíam uma parte maior do produto interno bruto à classe operária do que os alemães distribuíam, é evidente que era o aumento da riqueza da classe operária, do poder de compra da classe operária, que fazia com que a França fosse melhor que a Alemanha naquela altura. E, portanto, isto é apenas uma observação do que diz um socialista, mais ou menos um socialista, que tinha feito a resistência contra a Alemanha, coisa que os outros de hoje não fizeram. E, aliás, aparentemente estiveram do lado dos alemães. Bom, isto é, portanto, a Europa, da qual, sem sairmos, não nos entenderemos. Agora, que crise é que nós temos? A crise imposta por esta Europa e que se torna mais difícil à classe operária combater porque não percebe de onde é que ela vem. Isto é o que eu penso. Porque não percebe de onde é que ela vem. Por exemplo, nós estamos na Europa
Se não pusermos em causa a Europa, esta União Europeia, se não pusermos em causa, acharemos normal que, tendo dívidas, paguemos as dívidas. Se não pusermos em causa a União Europeia, não sabemos de onde é que vieram as dívidas. Se não pusermos em causa a União Europeia, não sabemos porque é que é bom cortar nas pensões, porque é bom cortar nos salários, porque é bom aumentar os despedimentos, porque é bom despedir professores, porque é bom despedir trabalhadores, porque é bom cortar 30% do salário de um operário, porque é bom cortar 20% do trabalho de um funcionário público. Se não soubermos de onde é que veio da Europa e como é que isto aparece tudo, é impossível estarmos em condições de lutar. Porque, no fundo, na nossa cabeça, ficamos a pensar que a Europa é boa, mas que o que é mau é o que a gente faz aqui em Portugal. Devo dizer que aqui em Portugal fizeram-se coisas muito más. E foi por isso que nós estivemos sempre contra os governos que estiveram até hoje. Foi porque eles fizeram coisas muito más. Hoje é a altura, talvez, de ajustar contas com esses indivíduos. Porque, quando se ajustou contas com Sócrates, as pessoas pensaram, hoje, ainda há alguns saudosos socratistas que acham que se devia, na verdade, o Sócrates ainda foi uma boa pessoa. Não. O Sócrates é o começo deste descalabro. É o começo deste descalabro. Ora, este descalabro aparentemente assenta, fala-se muito pouco hoje, mas assenta num déficit descomunal que nós temos com a União Europeia. E pedimos à União Europeia auxílio para sairmos deste déficit descomunal. O objetivo é muito simples. E que auxílios é que eles nos deram? Deram-nos um auxílio de 78 mil milhões de euros para nós fazermos face às primeiras impressões. Eu digo primeiras impressões porque há uma discussão entre o Sócrates e o seu ministro das Finanças daquela altura que é bastante correta. Foi o ministro das Finanças que o obrigou a pedir o apoio à União Europeia. O Sócrates não queria fazer isso. Bem, de tudo o que o Sócrates fez mal, isto não é mal. Isto, naturalmente, há sempre possibilidade. Quer dizer, é que é um relógio parado 2 vezes ao dia está certo, como os senhores sabem. E, portanto, é impossível o gajo não estar 2 vezes ao dia certo. Não. Mas a verdade é que, naquela altura, o Sócrates não queria pedir esse auxílio. Porque devia estar a ver o que é que isto daria. Enquanto que o outro ministro, que representa a classe dos patrões, pediu ele o auxílio sem o Sócrates pedir. Quando o Sócrates acordou, já estava a pedir o auxílio. Bom, este auxílio consistia, numa primeira fase, num acordo assinado, em que nós cortávamos nessas coisas todas que os senhores leem. Tínhamos que cortar na educação, tínhamos que cortar no serviço de saúde, tínhamos que cortar nos salários. Porquê? Porquê cortar nos salários? Isto é muito importante. Porquê cortar nos salários, facilitar os despedimentos e suscitar o desemprego? É porque, podendo nós utilizar o processo da inflação da moeda, que tornava os nossos produtos mais baratos no exterior, só nos resta uma maneira. É cortar no salário, para que os salários fiquem mais baixos, e então os nossos produtos possam ser vendidos no exterior. Já há duas maneiras, num país capitalista, de resolver este problema. Uma delas é a inflação, a desvalorização da moeda, portanto, e a outra é precisamente a de, não havendo possibilidade de desvalorizar a moeda, é de cortar nos salários. Pura e simplesmente ir lá e cortar. Portanto, ir lá e cortar, ir ao banco e levantar, que ainda não fizeram, mas vão fazer qualquer dia, ir ao banco e levantar exatamente os pequenos, não vão levantar os grandes. Vão levantar os pequenos, como fizeram em Chipre, cortar no osso. Isto é, se um trabalhador ganhava 100, enquanto passar a ganhar 50 será muito bom. Mas será muito bom para quem? Os senhores passam a exportar mais e a ter menor déficit. Isto não é verdade. Nada garante que um país que exporta mais tem menor déficit. Há dois tipos de déficit. E um dos quais se chama aí na imprensa o déficit virtuoso. Quer dizer, há um professor português, professor numa universidade americana, que escreveu um livro interessante, dado que se trata de um economista e os economistas estão todos feitos pelo governo neste momento. É um livro interessante, apesar de tudo, em que ele examina quais foram os investimentos que o governo português fez na produção. E chega à conclusão que
o salário, o déficit deve-se medir não pela percentagem do produto interno bruto que ele representa, mas que se deve medir pela diferença entre essa percentagem do produto interno bruto e a percentagem do capital que é investido. Assim, suponhamos que quando Sócrates saiu, o déficit era de 9,8% e o investimento tinha sido de 4%. Quer dizer que, para este professor americano, o nosso déficit devia ser reduzido a 5,8%, porque aqueles 4% de investimento não devem ser considerados déficit, visto que se trata de um investimento na produção. Isto é um critério. O critério do Hitler e da chancelerina Merkel é diferente. O critério é de que não pode haver déficit, senão o déficit total e não descontando o déficit do investimento. Déficit de investimento é uma coisa, déficit total é outra. Se eu fizer as contas todas, desde o Guterres, os últimos governos do PS, a diferença entre o déficit total e o déficit parcial do investimento, a diferença era 0,7 pontos percentuais. Quer dizer, se se descontasse, o nosso déficit estava quase em zero. E quando se passa para o último ano do Sócrates, é que esse déficit completamente descambulhou. Descambulhou porquê? Porque a maior parte das despesas do Estado passaram a ser ocupadas não pelos salários pagos aos trabalhadores da função pública, os professores, etc., mas pelo pagamento de juros e amortizações que foi preciso fazer dos empréstimos contraídos pelo governo de Sócrates e contraídos e mal aplicados por alguns desses governos. Como, por exemplo, pegar no dinheiro e fazer construção civil, de modo que divide pelo país, cada português tem 2 casas e meia, embora haja gente sem casa. Quer dizer, quem é que vai ocupar estas casas todas? E tudo com preços altos, pagos com empréstimos bancários. Empréstimos bancários que depois não podem ser implicados na produção, porque estes bens não são bens transacionáveis, quer dizer, não são bens que a gente possa exportar, são bens que a gente fica cá dentro com eles, mas que só nos servem para levar o dinheiro que nós podíamos utilizar na produção industrial ou noutro tipo de produção para desenvolver o país. E só no último ano do Sócrates é que verdadeiramente descambou. Na tal altura em que eu tive a oportunidade, num comício feito no partido, de chamar a atenção para o excesso do déficit, que naquele ano era de 9,8%, eu disse isso antes, sem quaisquer números do Estado que permitissem confirmar que era o cálculo que eu fazia. E nessa altura vi-se claramente que aquilo não podia dar senão para o torto. E a partir daí, o déficit do Estado tem estado sempre a aumentar. E o déficit no investimento tem estado sempre a diminuir. Este ano, o déficit de investimento é de 1,7%. Quer dizer, é uma coisa ridícula comparada com os déficits que se fazia no investimento anteriormente. Portanto, estamos naquela altura em que fazemos um acordo com o tal exterior, a tal entidade exterior de que falava o Mendes França, que se nós não temos um Salazar, pode-se pegar nesses poderes e dar um gajo no exterior e ele faz a mesma coisa. E foi o que aconteceu. Nós pegámos nesses poderes e demos a um indivíduo exterior, que é a Troika, que representa, segundo se diz agora, representa os nossos criadores, mas isso não é verdade. Porque uma das consequências que teve é pedido de chamar a Troika cá para dentro foi que, neste momento, os bancos estrangeiros já não têm dívida portuguesa. Os bancos estrangeiros limparam-se a dívida portuguesa toda através dos bancos nacionais. Foi feito um empréstimo de 78 mil milhões, dos quais 12 mil milhões de euros era para refinanciar os bancos portugueses. Ora, nós estávamos habituados a ver, durante toda a entrada na Europa, os bancos portugueses todos os anos tinham lucros. E de repente, quando se assina o acordo com a União Europeia, o ajustamento com a União Europeia, chega-se à conclusão que afinal os bancos portugueses estão falidos, que precisam de um suplemento de 12 mil milhões de euros, que tem que ser fornecido pelo Estado e depois eles têm que pagar o Estado se tiver. Portanto, esses bancos todos os anos tinham lucros, na altura em que foi preciso reforçar, o dinheiro tinha desaparecido. Os lucros tinham desaparecido.
E estes 12 mil milhões foram para quê? Foram para que, depois daquela ajuda que foi dada pelas sociedades de notação, a que dizia que a dívida portuguesa era lixo, o que contribuiu a pedir o apoio à Comissão Europeia e ao Banco Central Europeu e ao Fundo Monetário Internacional, logo que isto foi conseguido, os bancos estrangeiros, começaram a vender os seus empréstimos aos bancos portugueses. E neste momento, se alguma coisa nós herdámos com isto tudo, foi que as dívidas que tínhamos ao estrangeiro, neste momento são dívidas que temos aos bancos portugueses. E, portanto, estão falidos todos. Toda a gente disto é proibido dizer, não é proibido, quer dizer, por enquanto não é proibido. Mas a gente corre o risco de preso dizer que os bancos estão falidos. Para considerar um crime de difamação das entidades bancárias ou qualquer coisa do género. Apesar de que temos liberdade de expressão. Mas a verdade é que estão falidos. Não há nenhum que não esteja. Todos, até a Caixa Geral de Depósitos. Bom, este dinheiro foi para reforçar, se não der, vai para lá mais. Portanto, 78 mil milhões que nós pedimos para pagar as nossas dívidas, aparentemente era para pagar as nossas dívidas, nós neste momento devemos 197 milhões de euros. Portanto, na altura em que pedimos o apoio da União Europeia, nós tínhamos um déficit que pouco chegava aos 90 pontos percentuais. Era, portanto, uma dívida relativamente comportável. No Tratado de Maastricht previa-se que a dívida pudesse atingir os 60% do PIB, aquela estava nos 90%, não era nada de especial. Mas mesmo assim conseguisse fazer uma campanha com as agências de notação internacionais que considerou que todos os empréstimos eram lixo e de repente um país que parecia que ia conseguir gerir a sua aptidão de navegar nestes desertos, acabou enterrado definitivamente. Bom, e agora, quer dizer, quando devia 90% era mau. Agora que deve 127%, parece que é bom. Mas é bom para quem? De facto é bom. Mas é bom para os credores. Agora credores internos e outros. E até credores internacionais, como é o caso dos indivíduos que foram comprando as nossas empresas, os chineses, e as empresas que foram sendo vendidas, e que foram sendo vendidas sem qualquer cuidado com a soberania nacional, sem qualquer... pelo preço do bacalhau ao pataco, por preços inferiores àqueles que são o seu real valor. Por exemplo, nós vendemos à China uma empresa que é a empresa de eletricidade, que quando os senhores olharem para a vossa conta de luz, já viram isso com certeza, não preciso estar a dizer, tem lá metade do que pagam é para essa companhia chinesa. Que são coisas pagas para sustentar a mania das grandezas do Sócrates nas energias limpas, as energias limpas, energias que deram, aliás, o maior buraco do planeta, e que hoje produzem a horas em que a gente não pode consumir, como por exemplo durante a maior parte da noite, em que se consome pouca eletricidade, e então o que é que eles fazem? Põem aquelas coisas, desligam umas e ligam outras, e estas vão às barragens, puxam a água que já saiu para a parte de trás, e depois voltam outra vez a bombear no dia seguinte. Ora, como todos aqueles que estudaram alguma coisa sabem que há princípios de economia ligados a estes sistemas, que é que o segundo sistema está sempre mais caro que o primeiro, e que, portanto, por aqui não se poupa nada. Poupa-se água, mas não dinheiro. E, portanto, nós acabamos por ter eletricidade mais cara do que se utilizássemos o petróleo. Em nome de quê? Em nome de sermos verdes. Bem, somos verdes de inteligência, não verdes de facto, ou de respeito pela natureza. Se a nossa verdura está no cérebro, não está no sítio. Todos estes cortes nos orçamentos são feitos para levar os empregados, trabalhadores, operários e pensionistas a serem cortados nos seus rendimentos. E quanto aos capitalistas? Bem, quanto aos capitalistas, praticamente, desde o primeiro governo do Passos Coelho até hoje, a parte paga pelos impostos das empresas capitalistas diminuiu em relação àquela que pagavam antes. Só a dos operários, só os impostos pagos pelos trabalhadores, operários, professores, pensionistas, só essa parte é que aumentou. E mais, nós descontamos tanto, que aquilo que descontamos até agora é 4 vezes mais do que deveríamos ter pago até agora. Quer dizer,
descontamos, que entramos tanto no osso do trabalhador, eu digo que isto é para não vos cansar com números, mas é quádruplo, isto é, nós podíamos já ter pago 4 vezes o que devíamos neste período com aquilo que descontamos os trabalhadores e não conseguimos. E quando eu falo da diminuição do salário, não estou a falar só do corte direto, do roubo do salário. Isto é um roubo, para todos os efeitos. Mas há um outro roubo, que é o roubo nas horas de trabalho. Porque os trabalhadores foram obrigados a trabalhar mais horas do que aquela que lhes pagam. Foi harmonizado os dois sistemas que havia, do funcionário público que trabalhava 37 horas e o do operário que trabalhava 40 horas. Portanto, harmonizou-se por baixo. Isto é uma daquelas habilidades do Tribunal Constitucional. Porque há muita gente que ainda gosta do Tribunal Constitucional. Porque diz, se o Tribunal não fosse o Tribunal Constitucional era pior. Não. Pior que aquele Tribunal Constitucional era impossível encontrar. Porque se fosse o Tribunal Constitucional alemão, nenhuma medida passava. Não destas, mas daquelas que dizem respeito ao quadro geral da economia. E aqui passam todas as medidas. E quando não passam, sabem o que é que ele diz? Os senhores não têm tempo de ler essas porcarias, que infelizmente faz parte da minha profissão ler. O que diz é, como é que o governo devia fazer para poder passar? Ele não diz que não passa. Isto está chumbado. Mas, se dissesse daquela maneira, talvez passasse. Mas, se dissesse daquela outra maneira, talvez passasse. Então, quando eles, por exemplo, vieram com um corte para a chamada taxa social única, em que levavam a maior fatia das pensões, eles vieram dizer, bem, se os senhores fizessem isto, de modo a que isto fosse igual a outras medidas, tivesse equiparação com outras medidas, talvez passasse. Ou então se dissessem uma coisa, isto é transitório, não é definitivo. Não bastava dizer, é transitório por 1 ano, é transitório por 2 anos, é transitório, ad eterno. E então, não é definitivo. E o Tribunal já deixava. Quer dizer, o próprio Tribunal Constitucional, que compete ser um juiz, passa a ser digamos, o consultor jurídico do governo. E diz como é que o governo deve fazer as coisas para poder passar. Isto é, como é que se engana a Constituição. É para isso que serve atualmente o Tribunal Constitucional. Como enganar a Constituição sem sofrimento. É isto que faz o Tribunal Constitucional. Na verdade, o Tribunal Constitucional devia ter reparado noutras coisas mais importantes. Sei que há mais ainda perdas não só trabalha, não só lhe cortam o salário ao trabalhador, como aumentaram as horas de trabalho não pago, roubarem horas de trabalho, e como ainda vão para outra coisa, publicam um código de processo, um código de trabalho, que é um código de trabalho em que o trabalhador não tem nenhuma espécie de direito. Não tem um único direito, nem sequer o direito de receber o salário. Nem esse direito está defendido. Porque muitas empresas não pagam e não acontece nada. Como os senhores sabem. Nem o direito de receber o salário está lá explícito. Se as empresas não pagarem, o Estado paga. Nem sequer isso está lá escrito. Portanto, o que é que... E agora está a ser discutido se pode mandar para casa o indivíduo por várias razões. Isto é, sem justa causa, sem nenhuma causa. Porque as causas que estão-se a permitir foram muito discutidas no Conselho Económico e Social. As causas que foram discutidas é esta. O trabalhador é muito caro. Quer dizer, os gajos primeiro baixam os salários. E depois dizem, este trabalhador é muito caro. Agora então o outro que foi despedido porque vai ganhar menos. Portanto, é a causa de despedimento o trabalhador ganhar muito. Isto nunca se via em parte nenhuma do mundo. Nem sequer no tempo mais bárbaro do capitalismo primitivo. Isto nunca se via em lado nenhum. Se acabar o posto de trabalho. Bom, se acabar o posto de trabalho é culpa do trabalhador. É do patrão. Acabou o posto de trabalho. Agora há um Fundo Social Europeu para preparar o trabalhador para outra tarefa. E na própria empresa, que é isso que o Fundo Social Europeu diz, a própria empresa prepara o trabalhador para outra tarefa que tenha lá dentro. Ou então uma empresa que prepara o trabalhador para a tarefa para ocupar o trabalhador cuja tarefa deixou de existir. Não, aqui não há direitos, não há deveres, não há nada. O trabalhador é puro e simplesmente posto em casa. E é claro que isto é de tal modo violento que até os próprios representantes das entidades patronais, nas primeiras declarações que prestaram, se mostraram um bocado abafados com isto. Bem, isto não é verdade, talvez se consiga fazer qualquer coisa um pouco melhor. Quer dizer, os próprios representantes do patronato estavam à rasca com coisas tão bárbaras como aquelas. E, portanto,
Como acontece que dois deles já passaram por centrais sindicais de trabalhadores, eles são sempre esses dois que falam quando vêm falar. Os que não passaram por centrais sindicais de trabalhadores nunca vêm falar. É o do comércio e o da indústria. São os dois que vêm falar. Bom, portanto, chegou-se aqui a um ponto que isto não para assim. Quer dizer, o problema é este, é que as pessoas estão à espera que todos os anos isto pare. Quer dizer, para o ano vai ser melhor, quando a gente vai celebrar 12 passas, que o ano que vem seja melhor, então lá estão as 12 passas. Mas na verdade, o ano que vem não é melhor. O ano que vem até pode ser qualquer coisa melhor naqueles meses das eleições. Porque isto, o governo caracterizou-se por uma coisa muito engraçada. Engraçada para quem tem o espírito do humor que eu tenho, claro, já se vê. Que muito engraçada que é esta. O governo não faz nada, o governo não tem nada para inaugurar. Inaugurou, isto o governo, durante 4 anos fizeram, não inaugurou nada. Mas tem coisas para inaugurar em 2016, 2017, 2018, 2019, que já não está lá. Por isso já é impossível estar lá. Portanto, tem coisas para inaugurar nessa altura. Tem coisas para os outros inaugurarem. Porque ele não tem nada para inaugurar. Ora bem, estas coisas passam-se assim e têm encontrado na nossa classe operária, nos nossos trabalhadores, dois tipos de trabalhadores. Eu distingo primeiro os da função pública dos outros. Trabalhadores da função pública não são propriamente operários, mas também há operários na função pública, como o senhor sabe. Os trabalhadores da função pública, quando os primeiros cortes foram tentados pelos Sócrates, reagiram violentamente. Foi o Sócrates que tentou os primeiros cortes. Ninguém se lembra disso. Pois foi, mas foi ele. Reagiram violentamente, todas aquelas truques para se substituir um indivíduo, mandá-lo de um lugar para o outro, todos eles reagiram. Isso no escritório ficou cheio de pessoas a pedirem que os defendesse por causa disso. No tempo dos Sócrates, até pessoas que estavam com baixa por doença puseram na rua. Quer dizer, que eram coisas absolutamente inconcebíveis em qualquer altura do nosso campeonato da Revolução Portuguesa. Todas estas coisas foram feitas com o objetivo de nos pôr impulso. E será por todo o tempo. Agora, na nossa classe operária na nossos trabalhadores há duas categorias. Os trabalhadores da função pública que reagiram vivamente e que agora reagem menos vivamente. Quer dizer, parece que a pancada, quando é dura, parece que leva ao medo. O medo aterrorizou os trabalhadores da função pública, com exceção dos sindicatos dos professores e dos trabalhadores intelectuais, da inteligência, da ciência. Os trabalhadores de ciência, que estão obrigados a emigrar. Os trabalhadores da ciência, imagina, a melhor que a gente tem no nosso país, fez hoje uma manifestação em centenas de pessoas, porque vai ser obrigado a emigrar, não tem dinheiro para continuar a pesquisa científica. Ora, se alguma coisa depende do desenvolvimento do nosso país é da pesquisa científica, que é uma força de trabalho, atenção, é uma força de trabalho que sai e é paga pelo Estado, mas que beneficia toda a sociedade. É um investimento dos mais úteis que se pode fazer numa sociedade. Pois isso vai ao ar completamente. E do lado da classe operária, nós assistimos a uma luta medonha das empresas nacionalizadas. Isto é no espírito da Revolução de Abril, que nacionalizou, tentou impor e em alguns lugares conseguiu controlar o operário e ganhou a semana das 40 horas de trabalho. Isto é, fez a Revolução. Foi essa classe que fez a Revolução, não fez as outras. As outras ajudaram, contribuíram, etc. E, portanto, esses têm continuado, sobretudo nas empresas nacionalizadas, têm continuado uma luta notável, heroica, não compreendida até hoje, muitas vezes não apoiada, mas que representa a vanguarda de tudo o que se está a fazer em Portugal atualmente. Agora, o que é que nós temos que fazer? Como é que se caracteriza todo este período? Este período caracteriza-se como a contra-revolução. O Salazar está em Berlim. Os Assayas está em Berlim. E isto é usando a nossa referência ao Mendes Rocha. E não por acaso começa também a aparecer em Portugal pessoas que acham que o Salazar afinal tinha razão. Por exemplo, existem os economistas portugueses, com exceção de 2 ou 3 ou 4, aliás nem sequer estão cá, com exceção de 2 ou 3 cá, uns 4 ou 5 lá fora, os economistas portugueses alinharam todos com a burguesia, que é quem lhes paga. Perfeitamente normal. Do ponto de vista moral não temos nada contra isso.
Então temos de ser contra as ideias deles, que é uma coisa completamente diferente. E estes indivíduos estiveram todos na sombra. Quando viram que isto era a altura do assalto, tudo assaltou. As pessoas viram como os economistas substituíram os advogados, substituíram toda a gente nas confrontações das televisões portuguesas. Tudo se é discutido só com economistas. E se um economista diz dá-lhe, o outro diz fala. E se um diz mata, o outro diz que bem, mas fala ainda mais. E todos eles estão de acordo com aquilo que se vai fazer. No Porto, tem um grupo de economistas diferentes. Bom, são os fascistas da nossa praça. Aquele indivíduo Peça, que foi ministro, exatamente, ministro creio que do Guterres, se não estou enganado, e que se pôs na alheta logo 8 dias depois, e o outro que foi ministro do Cavaco, na altura em que lançaram todos os impostos europeus, que é o Cadil. E o Cadil, na última entrevista que deu lá em cima, dizia uma coisa muito interessante. Nós temos ainda que fazer justiça ao Dr. Salazar. Porque o Dr. Salazar fez isto que está a fazer agora. Exatamente. Muita gente ainda se lembra, outros não se lembram, porque evidentemente o Salazar, felizmente, já foi há mais de 40 anos. E, portanto, a maior parte das pessoas não se lembra já dele. Mas a verdade é que foi assim. Quando ele chegou ao poder, a primeira coisa que fez qual foi? Bom, a primeira coisa que fez, se não foi a primeira, foi a mais importante, foi suspender a Constituição Republicana e depois criar um período para elaborar a Constituição Fascista. Ele sabia que com a Constituição Republicana ia ter os tribunais à perna contra as medidas que aplicava. Portanto, foi direito ao assunto. Há aqui que o Passos Coelho também queria ir no princípio. Meninos, vamos tratar aqui da revisão da Constituição. Os meninos não apareceram e não fez a revisão da Constituição. Mas, agora começou a perguntar, então como é que se faz uma revisão da Constituição sem rever a Constituição? Bom, isto agora depende do Tribunal Constitucional. Pois é, claro, o último grau é aquele. E lá foram minando, como eles têm metade dos trabalhadores, metade dos juízes são nomeados pela direita, o outro é pela semi-direita, no fundo aqui dá tudo uma semi-direita mais direita. Não tem lá ninguém de esquerda lá dentro. E, portanto, resultado, faz uma revisão constitucional provisória através das coisas que se vai mandando para o Tribunal Constitucional. E como o Presidente da República já devia ter posto este governo na rua, porque um governo que toma medidas anticonstitucionais devia ir para a rua na primeira medida que tomou, porque ele está lá para defender a Constituição. Não é o Tribunal Constitucional que está lá para defender a Constituição. Ele é que diz, quem defende a Constituição é o Tribunal Constitucional. Não, senhor. O Tribunal Constitucional não jura. Quem faz o juramento é o Presidente da República. E o Presidente da República é que jura defender a Constituição. Mas não a defende. Porque se defendesse, tinha posto na rua imediatamente. E à primeira, o Governo que mandou para o Tribunal Constitucional um Orçamento Geral de Estado. Atenção, um documento fundamental. Não é qualquer leizinha. É um documento fundamental. E não foi aprovado do Governo na rua. Isto não tem mais nada que saber. Em qualquer país civilizado isto era assim que se fazia. Só que o Presidente que nós lá temos, não faz nada disso. E um Presidente muito engraçado. Porque, para o meu humor, claro, está a ver. É um Presidente muito engraçado. Porque é um Presidente que comprou ações quase de borla a um banco, o banco que está agora, o Presidente do Conselho Geral metido em casa com algemas, e comprou imediatamente uma coisa daquelas. E depois diz que trocou a sua casinha, que era da Maria, mas o Aníbal, a Mariani, a sua casinha, trocou por um palacete ao pé dos gajos que pertenciam a esse banco. Pois um Presidente disto não acontece nada. Neste país ninguém vai meter na cadeia um Presidente destes. É uma coisa absolutamente espantosa. Como é que se chegou a isto? Quer dizer, não há um tribunal, não há um Ministério Público, não há ninguém que vá averiguar qual foi o papel do Presidente da República num banco que foi formado pelos seus membros, ministros e secretários de Estado. E ninguém vai à procura disto. Se fosse um desgraçado, um Presidente da Câmara, daqueles que vivem num município tão pequeno que faz ginástica para arranjar dinheiro para fazer o pavilhão dos multidesportivos e não sei quantos, se fosse um gajo disso já estava na cadeia. Mas aqueles indivíduos não lhes acontece nada. E o Presidente da República candidata-se e a gente elege. A gente não. Não está ninguém diz. Tenho uma certeza absoluta. Portanto, temos uma classe operária nos trabalhadores, mas de qualquer modo lutam, à sua maneira lutam. Uns porque estão assustados
uns porque estão mesmo na luta ativa, outros porque revoltam. O espírito de revolta é uma coisa imanente em tudo o que é português neste momento. E, portanto, é preciso passar a coisas novas. A coisas novas, o que é que significa coisas novas? É esta multiplicidade de partidos que aparecem do tudo e do nada. Mas você já vê que isso não dá nada. Isso de fazer os trios e não sei mais quantos partidos que aparecem todos vindos de dentro do bloco de esquerda, isso não dá absolutamente nada, não resolve problema nenhum. Deixemos disso por agora, e vamos àquilo que é importante. Isto é, qual é a ação política que nós devemos desenvolver numa altura destas? Nós não temos, com as forças que temos, não conseguimos pôr estes indivíduos na rua, a não ser que utilizemos métodos violentos. Eu não venho aqui fazer pregação de métodos violentos, mas venho aqui levantar-me contra todos os indivíduos que são contra a utilização de todos os métodos. Se o governo que nós temos utiliza todos os métodos, mesmo os ilegais, não há razão nenhuma para que o operário julgue que não pode utilizar os métodos, mesmo os ilegais. Não há. Sobretudo quando esta moral de pacotilha é vomitada pelas centrais sindicais. Porque as centrais sindicais que dizem nós somos contra a violência estão falidas. Seja lá quem for, sejam o da UGT ou seja da Intersindical. As centrais sindicais não se destinam só para fazer greves. Mas quando fazem greves já é como se fosse uma revolução. Mas na verdade não é só para isso que elas existem. É para conduzir os trabalhadores numa ação política. A ação política pode inicialmente ter que ver com salários, com horários de trabalho, etc. Mas tem que ver também com o poder. Se quem está no poder está a fazer isto, nós temos o direito de lutar contra isso. Não há ninguém. O direito às armas e à revolução é um direito dos trabalhadores. Ninguém pode pôr esse direito de lado. Nem ninguém deve ter medo de defender esse direito. E ninguém deve ter medo até de o usar. Agora, de defendê-lo, isso não tem desculpa absolutamente nenhuma. Portanto, esse direito deve-se defender. Estes indivíduos só caem à força. Não caem de outra maneira. À força. Porque não podendo prender o Presidente da República, que já devia estar preso. Não podendo fazer nada contra um governo que nos rouba. O roubo é simples. Quer dizer, entra em casa, sem pistola na mão, será um furto, em vez de um roubo. O roubo é quando há violência. Não, mas a violência não é só a arma na mão. Entra-nos em casa, rouba o furto, leva-nos o dinheiro. Leva-nos dias de trabalho sem pagar. Leva-nos a pensão que nós já tínhamos descontado. Leva-nos a pensão de sobrevivência que o nosso cônjuge já tinha descontado. Então, leva tudo. E não vai preso. E nada disto é considerado uma ilegalidade. Porque até o próprio Tribunal Constitucional diz que se for feito de uma certa maneira isto é ilegal. Evidentemente só há uma forma. É a unidade dos portugueses todos, a força de todos os trabalhadores portugueses. Que forças? Aqui eu quero chamar a atenção dos meus amigos do seguinte. Essas forças têm que ser aquelas que estão disponíveis para deitar abaixo isto do governo. No momento atual, só falamos do governo. É preciso derrubar o governo, derrubar o Presidente da República, mas sobretudo o governo. E que forças são essas? São os operários, são os trabalhadores da função pública, são os trabalhadores das escolas, são todos os trabalhadores de uma forma geral, aqueles que ganham o salário do dinheiro que ganham ao fim de cada mês. São esses todos, mas não só esses. Quer dizer, há pessoas noutras camadas sociais, na classe média e até na classe alta, pessoas, não disse classes, disse pessoas de classes, que estão disponíveis para essa luta. Se não quiser, e daí o conceito que eu acho que é defensável nesta altura, que é da unidade de uma aliança democrática e patriótica. Quer dizer, é a pátria que está em perigo. É a nação que está em perigo. E são os trabalhadores que estão em perigo. São todos. E o nosso programa conjunto é as classes e camadas e cidadãos que estão dispostos a fazer esta defesa do trabalho, da pátria, da luta pela saída da União Europeia, pelo não pagamento da dívida, etc., etc., essas pessoas são suscetíveis e devem unir-se. Mas aqui não sejamos ingênuos. Porque quando vamos passar isto para os partidos, não tem, esta aliança, não tem nos partidos
não se reconduz a uma conduta partidária clara. Pois é, os senhores já viram como é que atua o Partido Socialista da direção do António José Seguro. Bom, nós já tínhamos aqui... era para dizer uma coisa há pouco, a propósito do Salazar, e já volto outra vez, a propósito do Salazar é uma coisa muito engraçada. É que o Salazar também, quando tomou o poder, também tinha um patriarca do lado dele. E imaginem que agora, quando os nossos criadores tomam conta do nosso poder, também tem um patriarca de Lisboa do lado dele. Portanto, isto parece que vai tudo a conduzir-se para aquele célebre discurso do Mendes France, que mesmo assim não fez com que ele votasse contra a entrada na União Europeia. Isso daria coisas para o outro lado. Mas, voltando ao que eu estava a dizer, todas estas camadas sociais devem unir-se. Mas não significa que seja fácil unir os partidos que as representam. Por exemplo, estava eu agora no Seguro. O Seguro não fez até agora, não deu até agora, um único passo que nos permita ter confiança na política que ele aplicará se vencer as eleições. É a maior tragédia que vai acontecer neste país, é uma votação no Seguro, uma votação maioritária no Seguro. E se for minoritária vai dar o mesmo. Porque se for maioritária, vai aplicar aquilo que o François Hollande já aplicou em França. Os senhores sabem que este indivíduo, quando ganhou as eleições, houve um movimento em Paris semelhante àquele da libertação. E vai, finalmente temos um gajo que presta, um gajo que sabe o que é isto, e para toda a gente. Bem, o facto daquele lacaio ter-se dirigido à Alemanha no dia em que tomou posse, para falar com a chanceler alemã, foi prestar vassalagem à chanceler alemã, e hoje sabe-se o que é que ele disse. Que aquilo era tudo conversa para ganhar as eleições, mas que a opinião dele era igual à dela. Hoje sabe-se porque a opinião dele é igual à dela. Porque se não chegasse a isso também não podia acabar de adivinhar isto. Não é? Muito bem. Vai o nosso Seguro apresentar-lhe cumprimentos, colabora na campanha, diz que aquele homem é o homem ideal, pois este homem já passou para o outro lado e o Seguro já está no outro lado. O pior é que o Seguro já está no outro lado. Nem sequer vai passar, já está no outro lado. Dentro do Partido Socialista há várias correntes. Eu perco um segundo só nisto. Uma das correntes está a defender a CIS e companhias, a defender a aliança do PS ao PSD quando forem as eleições. Já prevê que o PS não vai ter uma votação maioritária absoluta e está a preparar-se o sistema de eleições. Portanto, há um setor importante dentro do Partido Socialista e que tem estado mais ou menos encostado ao Seguro, não foram os indivíduos que elegeram o Seguro, estavam um pouco mais à direita do que ele no momento em que ele foi eleito para secretário-geral do Partido Socialista. Mas está dentro encostado a esse setor. E dizem claramente, escrevem-no, dizem-no abertamente, a aliança tem que ser feita com o Partido Social-Democrata. É chamado governo de centro-direita. Primeiro de tudo, já houve um governo desse numa altura de crise, que foi com o Dr. Mário Soares, já ninguém se lembra, porque quem viu o Mário Soares escrever hoje não se lembra do que ele fez no passado. Mas não interessa, o que interessa é o que ele diz hoje. Como ele já não tem um poder a não ser de influência, o que interessa é o que ele diz hoje. Esse grupo diz exatamente que se deve voltar a uma aliança. Ora, se voltarem à aliança, os senhores já viram o que é que vai acontecer. A primeira coisa é a revisão constitucional. Pois é evidente que não se vai ter um trambolho daqueles que é preciso comprar os juízes para poderem dizer que tudo é constitucional. Vão, pura e simplesmente, acabar com aquele grupo de juízes e fazer uma Constituição que já tem isto tudo lá metido. Despedimento por sem justa causa, tem estas coisas todas lá metidas. Todos os nossos direitos sejam de lá tirados. Talvez até seja só de uma vez. Primeira vez assim um bocado às escondidas e a segunda vez então definitiva. Mas o senhor já veio o que é que vai acontecer. O outro grupo do Partido Socialista, do Centro, é o dirigido pelo Seguro. Mas o Seguro até agora não tomou nenhuma medida a não ser votar dois orçamentos. Votar contra dois orçamentos do PSD, não tomou nenhuma medida contra o PSD. Os senhores imaginem, portanto, a decisão que foi tomada de diminuir o imposto do IRC, isto é, o imposto dos capitalistas. Os capitalistas pagam um imposto como nós, trabalhadores,
pagamos outro imposto. Como os senhores trabalhadores, operários e trabalhadores, pagam outro imposto. Bom, já viram o que é que vai acontecer se um indivíduo, a única coisa em que se achou que devia estar de acordo com o Partido Social Democrata no poder era votar uma lei que permite diminuir o imposto do patronato, sem nunca ter-se lutado por uma lei que diminuísse o imposto sobre, sem nunca ter feito, pelo menos, balanceio entre os dois. Os senhores põem essa, mas estão a ter o imposto dos reformados, por exemplo. Ou ter o imposto o aumento que vão fazer aos trabalhadores este ano. Ou, quer dizer, compensando qualquer coisa com qualquer coisa, não conseguiram fazer nada disso. Pura e simplesmente aprovado. Porquê? Porque querem ter do seu lado os capitalistas. Ora, quem tem os capitalistas do seu lado não pode ter mais ninguém. Isto está perfeitamente claro. Não é preciso grandes coisas. Portanto, e temos ainda uma ala esquerda do Partido Socialista, que é a pior ala esquerda do Partido Socialista que houve até hoje. Primeiro porque alguns são muito velhos, no meu caso o Alegre, e também inconsequentes, como sempre foi o Alegre. Um amigo, pessoal, estudante em Coimbra, enfim, andamos na guerra os dois, tudo isso faz de nós dois grandes amigos. Mas a verdade é que ele não presta, para estas coisas não presta. Portanto, é a esquerda, menos esquerda, que o Partido Socialista teve até hoje. Porque essa esquerda é encabeçada pelo homem que está à frente da Câmara de Lisboa. E os senhores já viram, se viram, pelo menos o que ele diz todas as semanas, quer dizer, ele está contra esta política do governo, mas também não tem nenhuma política de alternativa. Isto é, o que é que vai fazer se lá chegar? Uma coisa que era fundamental era os partidos que estão na Assembleia da República dizerem, todos, mas nenhum disse isso, a não ser fora da Assembleia da República. Quando foram lá, nós votamos contra, e se um dia formos governo, reproduziremos todas as leis que foram revogadas agora. Ninguém disse isso. Não disse o PS, e disse o PCP a propósito dos reformados, mas agora, cá fora, lá dentro não o disse. O que lá dentro, evidentemente, se falasse em unidade, também não sairia muito bem, porque ninguém está disposto a fazer unidade com ele lá dentro. Mas o Bloco de Esquerda também não disse. Os Verdes também não disseram. Ninguém disse. E enquanto se não demarcarem em relação a esta política, porque nós temos um secretário do Partido Socialista que falta-lhe fazer duas demarcações, uma em relação ao Sócrates e outra em relação ao PSD. Nenhuma delas ele fez. Nós não sabemos se ele está à esquerda ou se está à direita do Sócrates, agora já sabemos que está à direita, mas na altura não sabíamos, quando foi, e também não sabemos se está à direita, não sabíamos se estava à direita, se estava à esquerda do PSD, mas está no mesmo sítio que o PSD, agora já toda a gente sabe isso. Portanto, esses partidos ou se vão dividir, pode acontecer, se dividam completamente e se formem outros partidos. Não se esqueçam que partidos socialistas como este estão a desaparecer. Na Europa já são um caso raro. É o caso do Partido Socialista Francês, que nunca mais vai ganhar umas eleições nos próximos 50 anos. É o caso do Partido Social Democrata Alemão, que já largou o Estado Social e amochou face à senhora Merkel, à chanceler Merkel. E é o caso do Partido Socialista Português, que também está em vias de desaparecimento por estas decisões. Nenhum deles. Como é que os trabalhadores devem fazer? Os trabalhadores devem assumir-se. Quer dizer, quando não há um partido que represente os nossos interesses, os interesses de uma camada, de uma sociedade, a sociedade tem que se assumir. E essa classe social, ou isso, tem que se assumir. E tem que saber o que é que vão fazer. Sabendo a armadilha que é o voto atualmente, tem que saber qual é o voto em que vão votar. Porque o seu voto pode impor uma aliança. E pode impor até um governo completamente diferente dos partidos que lá estão. Conformado com os sectores desses partidos. Isto já aconteceu noutros tempos e pode vir a acontecer agora. Tudo aquilo que eu entendo é que as condições para derrubar esta contra-revolução também existem. A minha, aliás, última palavra é uma palavra de otimismo. Se os trabalhadores continuarem a lutar pelos seus interesses, como têm vindo a lutar, sobretudo os operários e outras camadas trabalhadoras, é possível estabelecer essa aliança. Um pequeno pormenor a respeito de algum elemento do PCP que porventura esteja aqui presente, que eu, aliás, suponho que não estará, mas se estiver, também fica um recado dado já. Esta aliança não é uma aliança democrática de esquerda.
Não é uma aliança democrática. Para derrubar estes indivíduos, o Presidente da República, e pôr lá um governo capaz de não pagar dívidas, de sair do rumo e de reorganizar o país, tem que ser muito mais do que essa aliança de esquerda. Tem que ser uma aliança democrática, isso sim, mas tem que ser uma aliança patriótica. Portanto, e democrática. Não patriótica e de esquerda, não. É democrática e patriótica. Se se quer chamar, dar à palavra democracia um significado de esquerda, isso não é ideologicamente correto. A democracia é um governo que pertence, é um sistema de governo que pertence à burguesia. Não pertence aos operários. É um governo que consiste em ter eleições regulares e, por eleições, levar ao poder as pessoas que têm mais votos. É isso, mas isso é um governo da burguesia. Não um governo da revolução. Pode servir à revolução como passo intermédio, mas não é esse governo. E, portanto, não se pode dizer que é de esquerda. Ele é um governo democrático. Porque se for um governo democrático de esquerda, no quadro atual, então, o PC está a propor um governo entre ele e o Bloco de Esquerda. Não é com mais ninguém. E aqui tem que assumir as consequências disso. E isso é a mesma coisa que derrotar os trabalhadores. Se for mais vasto e mais claro nos conceitos, pode contribuir e deve contribuir para que os trabalhadores tenham sucesso. E assim está porque a crise nacional é um momento de grande desenvolvimento da contra-revolução, mas a revolução também se manifesta e tem possibilidades de vencer, que tudo isso tem por causa a nossa entrada na Europa e que o futuro da República está dependente de votar num governo democrático e patriótico.